Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? As férias acabaram. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro. Sarota já está na escola e eu já comecei meu dia assim, ó, a 1000 por hora. Eu estou reformando uma cômoda velha, vocês vão ver, mas no próximo vídeo, não é nesse. Esse é vídeo de receitinha, tá barulho, as crianças estão tudo agitadas, voltaram das férias, tudo recarregado, que dá para ouvir o barulho de uma escola que tem aqui embaixo. Enfim, eu reformando a cômoda e fazendo almoço, chupando cana e assoviando ao mesmo tempo, né? Quando eu me dei por conta, eu tava filmando o vídeo da cômoda e não estava filmando o vídeo do almoço. Mas eu vou explicar tudo para vocês direitinho, vim aqui fazer essa introdução. E antes de começar o vídeo, eu vou explicar já o que eu fiz, tá? Eu peguei uma abóbora dessa nossa, do jardim, tá? Tirei a semente. Eu peguei a metade, né? Porque uma inteira é muito. Tirei a semente, higienizei bem, lavei. Antes de eu cortar, eu lavei, tá? Aí coloquei no meu forno a 200 graus por 40 minutos. Botei um papel manteiga, sabe aqueles papéis que a gente põe pra fazer biscoito, que vai ao forno. Botei um papel daquele e botei ela virada com a abertura pra baixo. A casca fica pra cima e a polpa, né, fica pra baixo. Semente tirada, tudo direitinho. O que vai acontecer com essa abóbora? Ela vai assar, ela vai começar a assar. A minha deu 40 minutos certinho. Vai começar a soltar muito líquido, isso é normal. E quanto mais líquido ela soltar, melhor, tá? Mais sequinha ela vai ficar. Aí quando ela esfriar, você tira aquela água, você tira ela do forno, tira aquela água, joga aquela água fora pra ela não absorver aquela água de novo, porque dá bastante, tá, gente? Põe num tabuleirzinho fundo, porque dá bastante água. Eu mesma, eu tirei água 2 vezes, porque tava dando demais. Aí, quando ela esfriar, você vem com uma faquinha ou com um garfinho, você só levanta assim, ó, e puxa. A pele, a casca, ela fica como se fosse uma pele, sabe, uma casca de manga, uma casca de banana, sai super fácil e sai limpinha. Aí você já tem aquela peça assada que você pode fazer purê, você pode fazer o escondidinho, que é o que eu vou fazer hoje. Você pode pegar ela, colocar numa panela, jogar açúcar, coco e fazer um doce de abóbora. Você pode fazer pão, você pode fazer bolo. Usa a imaginação, gente. Usa a imaginação, você pode fazer muitas coisas, tá? Você vai me ver falando nesse vídeo várias vezes. Agora eu vou lá mexer na cômoda. Só que a cômoda não vai aparecer nesse vídeo, tá? A cômoda que eu estou reformando, dando uma nova vida, né, gente? É o que eu quero trazer para vocês. Às vezes você tem uma coisa em casa que você, vou jogar isso fora, tô cansada, isso não serve mais para nada, isso tá velho. Aí você dá uma repaginada, dá uma maquiada e aquilo ali se torna um objeto novo e você pode utilizar. O problema dessa cômoda eu explico para vocês no próximo vídeo. Então, bora lá, tá? Porque hoje a Sara, ela vem com o coleguinha dela e a mãe dele, que era professora dela, foi professora dela, ela é minha amiga. Então, é ela que vai trazer Sara para mim e nós vamos almoçar junto. Então, eu não posso atrasar, não vou dar um jeitinho na casa aqui, rapidinho. Tô fazendo a cômoda, vou fazendo almoço, vou ajeitando tudo. É a vida da dona de casa, né? Chupa cana e assoviar ao mesmo tempo. Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, meu nome é Débora Bessa, eu moro na França, tá bom? E aqui eu mostro um pouquinho do meu cotidiano, do meu dia a dia. Se inscreva no canal se você não é inscrito, dá aquele like, clica agora lá naquela mãozinha assim, ó, no joinha, que isso me ajuda muito. E muito obrigada pelos comentários, muito obrigada por vocês estarem aqui me apoiando, tá bom? Bora lá pro vídeo, porque eu já falei demais. Gente, eu dei uma pausa lá na reforma da cômoda, porque as férias já acabaram, né? E Sara tá na escola e eu tenho que fazer almoço. Aí, o que eu vim fazer? Isso aqui é um purê de abóbora, tá? O que eu fiz? Eu peguei a abóbora, botei pra assar, enquanto eu estava, ó, um carocinho de abóbora aqui, ó, em semente, ó. Enquanto eu estava reformando a cômoda, eu coloquei essa abóbora no forno, né? Eu falei, o dia que eu fizer com mais calma,
eu mostro para as meninas. Mas aí eu falei, ah, quer saber? Vou começar a mostrar. Aí eu deixei ela assando no forno, até ela ficar bem molinha. Por quê? Porque assim, ela não junta muita água, né? E ela, o líquido que ela tem, ela solta todo. Porque para esse purê de abóbora, eu preciso que ela esteja sequinha. E aqui nessa outra panela, eu já estou refogando uma carne moída, tá? Vou fazer o que a gente chama no Brasil de escondidinho. Escondidinho de carne moída com abóbora. Normalmente a gente faz de mandioca, com carne seca ou com carne moída. Aqui em França tem muito de batata, né? Com carne moída, que se chama hachis parmentier. Vende muito nos mercados. Aí, o Sérgio, no outro dia, eu estava fazendo comida para ele levar de marmita. Aí ele falou bem assim, eu vi uma receita de escondidinho de abóbora, só que ele não falou escondidinho não, ele falou hachis parmentier. Aí nós fizemos, sabe? Eu fiz junto com ele, só que eu cozinhei a abóbora no vapor. E mesmo assim, ela deu muito líquido. Então eu falei assim, Sérgio, numa próxima vez que a gente for fazer, a gente assa a abóbora. Deixando aqui, gente, pra secar bem, né? Pra não ficar muito mole. Aqui eu coloquei uma colher de manteiga, tá? E temperei um pouco a abóbora com um pouquinho de sal. Agora eu tenho que provar pra ver se está bom. Não pode temperar demais, porque a carne moída, né, já tem o temperinho dela. Então eu vou deixar secando aqui e daqui a pouco eu volto a mostrar pra vocês como que está, tá bom? Gente, vou colocar um pouquinho daquele temperinho meu aqui nessa abóbora. Ela tá com bem pouquinho sal, eu já provei. Esse tempero vocês sabem que não tem sal, né? É alho em pó, salsa e echalote. Tá quase bom. Só pra despertar um saborzinho. Eu queria botar um pouquinho de creme pra suavizar um pouco, mas eu estou com medo dessa abóbora ficar mais mole. Se bem que o creme vai dar uma textura boa. E depois, quando esfriar um pouquinho, ajuda a firmar. Eu acho que eu vou colocar, então, um pouquinho de creme, gente. Ó, vou colocar... O creme é bem espesso. 3 colheres rasas de creme. Eu coloquei esse aqui. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Pode ser a caixinha. Esse aqui, ó. Tá vendo? Integral, semi-espesso. Eu acho que vai dar um gosto aveludado. E vai ficar muito bom. Combinado com a manteiga que já está aqui. Olha como é que ele já tá secando bem, olha. Deixa eu provar um pouquinho. Nossa, ficou uma delícia, gente. Sabe, aquele gostinho do creme, da manteiga. Gente, já está pronto. A textura tá boa, o gosto está ótimo. Eu vou finalizar a carne agora, para poder a gente montar. Vou botar um pouquinho de salsinha aqui. Salsinha fresca. Uma mexidinha. Eu não quero muito vermelho, porque eu quero um contraste com a cor da abóbora e a cor da carne, sabe? Senão fica tudo vermelho. Eu coloquei um pouquinho de páprica, né? Páprica defumada, porque além de dar um gosto especial, ela dá um pouquinho de cor na carne. Deixar essa carne fritar um pouquinho, que aí a cor dela vai mudar e começar a montagem, tá? Bom, vou montar nesse prato aqui, tá? Esse pratinho português, essa travessa portuguesa que eu trouxe de Portugal, dessa última viagem que eu fiz. Eu vou untar um pouquinho com azeite. Eu não sei se essa abóbora que eu tenho aqui vai dar, né? Pra botar uma camada em cima e embaixo. Mas eu quero colocar, nem que seja fininha, embaixo, tá? Pra não botar só a carne moída embaixo, então eu prefiro fazer isso. Pronto. Vamos colocar aqui.
Eu espero que dê, né? Se der pra espalhar isso daqui embaixo, vai dar pra espalhar o outro em cima. Vamos ver. Tá dando pra... deixa eu aproximar mais aqui vocês. Aqui. Pronto, deu pra cobrir o fundo do prato. Né? Agora eu vou começar a colocar a carne moída. Deixa eu pegar uma colher. Bom, vou começar a colocar a carne moída. Ela tá bem sequinha. Tem que ser sequinha, tá, gente? Senão vai juntar a umidade da abóbora, a umidade da carne. Vou deixar ela fritar bem. Aí vai dar muita água. Aí você não vai conseguir servir, tá? E essa receita, com certeza, já falei com o Sérgio, vai entrar no meu cardápio do mês de dezembro. Vocês sabem que meu filho, né, vem com a namorada, passar uns 15 a 20 dias aqui com a gente. Não sei se ele vai aparecer, tá, gente? Ele não gostava, antes quando eu fazia vídeo, ele nunca gostou de aparecer. Então, é aquele negócio, né? A artista aqui é eu e Sara, como diz o outro. Quem quiser aparecer, aparece. Quem não quiser, não aparece, nós não vamos obrigar. Então, essa receita, ela vai entrar no meu cardápio de mês de dezembro. Porque o Sérgio vai estar trabalhando perto de casa. Então, eu vou ter que fazer marmita todos os dias. Aí tem Matheus, tem a namorada, tem eu, tem Sara. Que quando ele chegar, a Sara ainda não vai estar de férias. Ela ainda vai estudar uma semana. Então, eu tenho que me desdobrar, né, pra cuidar de todo mundo. Cozinhar, e sabe que cozinha é amor, e cozinha toma tempo da gente, né? Você quer fazer as coisas bem feitas, é lógico que vai tomar tempo. Então, eu vou me preparar, eu vou estar mostrando isso pra vocês, né, com os meus cardápios, que assim fica mais fácil. Porque, gente, eu lembro quando eu era pequena, ó, tá vendo? Carne bem sequinha. Eu lembro quando eu era pequena e que vinha gente em casa, né? Sempre no carnaval, férias, assim, vinha o pessoal do Rio de Janeiro passar as férias lá em casa e tal. E mamãe, coitada de mamãe queimava a mufa, queimava a massa cinzenta pra saber o que eu vou fazer. Aí tava fazendo almoço e já estava preocupada com o que ia fazer pra janta. Eu não quero isso pra mim não, que é horrível. Eu sei o que é isso. Que às vezes dia de domingo eu passo desse jeito. Sérgio, o que você vai querer levar? E é horrível. Então é bom a gente estar com tudo programado. Então eu vou montar junto com vocês, vou mostrar, tá? O meu cardápio para todo o período, quase todo o período que eles irão passar aqui. Porque depois tem Natal e Ano Novo, né? Então já é um cardápio diferente. Que eu vou estar mostrando também, tá? O que eu vou fazer, o que nós vamos comer. Então, para isso, a gente precisa de quê? Organização. Porque quando a gente é organizado também, sabia que a gente economiza? Economiza tempo, economiza o próprio dinheiro, porque quando você é organizado, você se antecipa. Quando você se antecipa, você pega o quê? Promoções. E é disso que eu estou precisando. Ai, que bom, meninas, ó. Deu. Ficou certinho. Aqui. Estabilizada. E agora o queijo eu vou colocar quando eu for assar, tá? Aí eu volto e mostro pra vocês. Agora, bora lá continuar a nossa reforma da nossa cômoda. Ó, meninas, prontinho. Olha que maravilha, olha. Aqui, ó, se você for... Eu vou marcar, mas depois eu tiro. Ele tá bem alto, tá? Ó. Vamos marcar aqui, só pra gente ter uma noção de quantas pessoas comem. Esse é o prato principal, vamos dizer assim, tá? Então, come 6, ó. E come 6 muito bem. Você serviu uma saladinha antes, se tiver frio, uma sopinha, ó.
6 pessoas. Eu, Sara, Sérgio, Matheus, namorada de Matheus, ainda sobra um pedaço para alguém brigar. Ou dividir, né? Então, tá vendo, ó? É assim. Pronto. Na hora que eu for assar, eu vou jogar o queijo ralado, tá? E eu mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Bom, vou colocar o queijo pra poder levar pra gratinar, que já são 11h20. Eu vou misturar. Vou colocar um pouco de emmental. Como eu acho o emmental um pouco assim, insosso, mas foi Sérgio que comprou e já está aberto, eu prefiro conter. Então, ou conter ou ruir. Então, eu vou colocar o emmental mesmo, que já está aberto. Aí, eu vou salpicar esse emmental para dar um gostinho. Plus, com o parmegiano reggiano, tá? Então, eu vou salpicar um pouquinho. Que aí, ele vai dar aquele gostinho todo especial. Eu amo parmesão, gente. Mas nós não podemos desperdiçar nada, né? O emmental tava aberto aqui, então a gente usa. O parmesão também tá aberto. Mas tem que usar, senão passa a data de validade, né, gente? Aí já viu. Pra completar, eu vou jogar um pouquinho de orégano, tá? Opcional. Eu gosto do queijo com gostinho de orégano também. Pronto. Agora eu vou botar no forno, deixar gratinar. Depois que ele tiver gratinadinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, tá aí, ó. O sino tá tocando, são 12h. O nosso escondidinho de abóbora com carne moída ficou pronto. Quando eu for cortar, eu mostro pra vocês. Tô esperando a Sara chegar, tá bom? Ele disse não. Ah, não. Sim. Qual foi isso? Não. É claro que não. Tu vas dire mensonge exprès. Tu pas concentrer. E voilà. Olha como é que ficou, tá vendo, ó? Bon appétit! Tá escutando a gritaria? As crianças, porque ainda tem um recreio aqui. A Sara com a minha amiga e o filhinho dela, eles voltaram mais cedo, porque como ela é professora, ela tava no horário do recreio dela também, então ela tem que chegar um pouquinho mais cedo. Eu tô aqui, ó, já botei a luz pra lavar e tô aqui tomando meu cafezinho que eu não tomei junto com ela, porque eu tava organizando tudo. Bom, ficou uma delícia, foram só elogios, vocês viram que carinha boa, né? Gente, que carinha boa, que delícia, que delícia. Como eu disse, vai entrar na minha lista de cardápio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês estarem aqui me apoiando. Muito obrigado pelos comentários, eu tenho respondido a todos, espero continuar assim, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, dá um like, não te custa nada, é de graça, é só clicar. Clica no joinha, clica lá, tô merecendo, não? Um beijo enorme no coração de vocês, uma excelente semana, uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.